Queridos companheiros, meus irmãos e minhas irmãs que por acaso estejam lendo ou estejam ouvindo este programa, ou vendo esse programa. Saudação de paz a todos, paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, paz do Senhor TV CPAD, paz do Senhor diretoria da CPAD, presidente do Conselho Administrativo, pastor Zé Wellington, doutor Ronaldo, toda a equipe. Um abraço a todos os meus amigos pastores de todo o Brasil, meus conselheiros, aqueles irmãos que nos dão conselho, que também recebem conselho e ajudam outros aconselhando. Deus abençoe você ricamente. Nós estamos falando sobre família agora e alguns assuntos de pais e filhos que nós estamos falando. Já fizemos algumas palestras sobre pais e filhos. Hoje eu quero trazer um tema que pega pais e filhos também, porque ainda tem alguma coisa de pais e filhos para falar. Mas é um assunto que é muito comum. Hoje está muito complexo, muito terrível, que é a questão da pornografia. Em função das mídias, da televisão, depois das mídias sociais, da infinidade de sites, das facilidades, das tentações e da carnalidade humana, aí vem a pornografia vista e falada na internet, os filmes imorais, as coisas terríveis que acontecem. E hoje já começa a ter o nudes, começa a ter também uma série de coisas entre pessoas se comunicando pornograficamente. Esta é uma coisa bastante séria, bastante complicada. Tem um texto que eu quero deixar para meditação nessa palestra, que é mortificai, pois, é Colossenses 3,5. Vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desenfreado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É isso. Mortificar o corpo, não é? Vigiar em relação ao corpo. Tem mais vigilância em relação ao corpo, uma coisa bastante interessante que nós precisamos ter todo cuidado, porque a pornografia é uma coisa altamente complicada. Não é só um ato de pecado, é também um instrumento de adoecimento. Então a pornografia é o que se faz hoje na internet, na televisão de madrugada com sexo explícito, a linguagem, palavra que se diz a marido, a mulher, a noiva, sei lá, coisas que se diz bem pornográficas. O fato é que vem contaminando a família, destruindo casamentos, mas é bom lembrar que o índice maior, a estatística diz que o índice maior de usuário, de consumidores de pornografia, tem os adolescentes de 15 a 17 anos. Isso é outra coisa bastante grave. Adolescentes de 14, 15 a 17 anos são os que mais usam pornografia, e mais do sexo masculino. As meninas também usam numa proporção bem menor. Mas, claro, que está dizendo que são os maiores consumidores. Mas aí vem gente velha, idoso, crente, todo mundo, porque a pornografia é uma sedução. Existem psicólogos, existem educadores que dizem para os meninos de 15 anos que a pornografia é uma forma de educação sexual. Eu diria que é uma deseducação, porque eles aprendem exatamente da forma mais errada possível, nunca respeitarão suas esposas, nunca terão um casamento edificado se não se curarem. Esse é uma coisa que fica bastante claro. Então, a pornografia é uma coisa que está presente, generalizada por toda parte, nas mídias sociais, na televisão, nos livros que se lê, revista de banca de revista. Muita coisa, muita produção, muito material a ser consumido por quem deseja usar esse tipo de coisa. Como eu disse numa outra palestra, que existe
no momento presente, o tempo do hedonismo. Se dá prazer, vale a pena. E isso é muito grave, porque as pessoas estão buscando prazer, prazer e prazer. E isso leva a essa sexualidade equivocada, patológica, que é o caso da pedofilia. Desculpe, pornografia. Pedofilia é outra coisa que eu falei em outro momento. Pornografia. É pornô, vem de pornô, né? De porneia, a palavra grega que fala de tudo que é coisas imorais. Os efeitos nefastos da pornografia estão em todas as áreas de quem a consome e a pratica. Primeiro, na vida espiritual. O viciado em pornografia alimenta sua carne, alimenta o seu ego, alimenta o seu egoísmo, porque a pornografia é solitária. Aquele que gosta de pornografia é solitário, é egoísta, é egocêntrico. Por outro lado, a pornografia é uma sedução diabólica e a vida espiritual se desmonta. Quem fica viciado em pornografia se desmonta espiritualmente, se acaba, perde a comunhão com Deus, arrebenta com a sua fé. O salmista, no Salmo 101, versículo 3, diz: não porei coisa más diante dos vossos olhos. A pornografia é uma coisa má. Então, por aí que a gente tem que ter cuidado. A pornografia abre porta para todas as práticas sexuais ilícitas e pecaminosas. Abre portas para todas as práticas sexuais ilícitas e pecaminosas. E aí vai uma série disso. Por outro lado, o vício vai extinguindo a verdade, você muda as suas verdades. A verdade que você tinha sobre a mulher muda, sobre a esposa muda. E o senhor adolescente, ele muda a verdade sobre o futuro casamento que ele poderia ter. Destrói tudo. Ele destrói os princípios da verdade sobre o que é sexualidade. Porque ele vai criando crenças através da pornografia, que são crenças irrealistas, pornográficas. E a pornografia ativa o desejo sexual de uma forma pecaminosa, exacerbada. Produz a lascívia. A lascívia é uma coisa que a Bíblia fala sobre essa coisa doentia, sexualidade doentia, patológica. E deixa a pessoa alienada de Deus, afastada de Deus. Muito bem. Eu quero pensar com você o que acontece no psique do sujeito, na mente, na cabeça. Essa é a coisa mais grave, porque você deve pensar que tudo começa por um ato. Viu alguma coisa, fez ali e tal, viu. Gostou, desejou. Ele vai ver mais, se torna um hábito. Habitualmente ele passa a ver. Depois do hábito, se torna um vício. Ele agora não pode ficar sem ver. O hábito ele quer ver. O vício ele não pode ficar sem ver. E depois do vício, vem a compulsão. Compulsão já é a patologia. O vício, ele não pode ficar sem ver. Mas o vício leva à compulsão, como todos os vícios. Vai levar à compulsão. E a compulsão, ele vai usar isso compulsivamente. A pornografia é compulsiva, como é a cocaína, como é o jogo de computador, como é os jogos de azar. Vício é semelhante no cérebro do sujeito. No cérebro da pessoa existe um sistema chamado sistema do prazer, sistema da compensação. Né? É um sistema que vai levar a pessoa a usar compulsivamente, lhe dar um prazer muito grande. Ele vai ter uma dependência da pornografia e ele vai usar cada vez mais a dependência, a compulsão
que leva, depois da compulsão, à dependência, vai levar essa pessoa a usar patologicamente, continuamente, compulsivamente e aumentando cada vez a dose. Se ele ficava 1 hora, ele vai ficar 2, 3, 4, 10 horas. Como é o uso de droga, como é o jogo de computador, como é os cassinos, a pessoa vai aumentando a dose e a compulsão. E vai usando. Isso vai... O seu sistema de compensação, o seu sistema do prazer do sexo, do cérebro, vai sendo ativado cada vez mais. E enquanto ele está jogando, os seus neurotransmissores no cérebro vão lançando dopamina na sua corrente sanguínea, que é um hormônio do prazer, e a pessoa tem, quanto mais ele faz, mais tem dopamina, mais ele tem prazer, mais ele tem prazer, mais ele tem prazer. E isso é o sistema de compensação cerebral, o sistema do prazer no cérebro, que vai, a dependência cerebral que ele cria, vai produzindo cada vez mais o desejo de praticar a pornografia. E isso, gente, é uma coisa altamente perigosa, altamente complicada, comprometedora e, com o tempo, qualquer viciado se tornará um doente. Seja de jogo de computador, seja de jogos de azar, seja de cocaína, maconha, droga, qualquer droga. E o processo de vício e de dependência, de compulsão é o mesmo. O uso é diferente, o que eles estão fazendo é diferente, mas o processo de viciar, de colocar a compulsão e de criar dependência é o mesmo processo. E a pessoa vai ficar dependente. Quando a pessoa se afasta por um tempo disso, ele tem qualquer vício, tem no álcool, tem no cigarro, no tabagismo, que é a síndrome de abstinência. Quando ele deixa de usar por um dia, ele vai ter angústia, ele vai ter ansiedade, ele vai ficar desesperado, ele vai sair correndo para um lugar que tem um computador, ele vai procurar um computador em qualquer lugar. Não é? Desde isso eu vi a história de um moço que estava usando o computador. Aliás, o pastor contou aqui numa convenção, de um líder de uma igreja que estava usando isso no púlpito, o seu telefone estava ligado em pornografia. E o obreiro viu. E começou todo um processo, ele confessou e se libertou daquilo. Mas viu no púlpito, ele estava no púlpito, com o telefone ligado já na pornografia. Porque ele perde todos os limites, um viciado perde todos os limites. E tem gente da igreja viciada em pornografia. Esta é uma coisa bastante complicada, bastante séria, bastante preocupante. É preciso que a gente corra atrás disso rapidamente, com o nosso pessoal, para orientar na vida espiritual, na vida emocional, ele fica um viciado, no psique, nos relacionamentos. Aí vem uma coisa bastante interessante, que uma pessoa casada substitui o casamento não, o sexo no casamento, pelo sexo na pornografia. E a mulher começa a perceber que o marido não vem mais procurá-la sexualmente. E o que está acontecendo? O que está se passando? O que está se passando? Essa é uma questão que a mulher fica e as pessoas, a esposa não consegue saber por que meu marido não vem mais, me procura mais. Você levanta de noite, de madrugada, vai encontrar ele lá, no computador, no notebook, sei lá, no seu meio de comunicação que leva ele a isso. Coisas graves, seríssimas. Os relacionamentos ficam altamente prejudicados, funcionam como substituto do amor conjugal, do sexo, da relação íntima, e cria expectativas irrealistas. A pessoa acha que aquele prazer é melhor do que o prazer com a mulher, distorce sua visão do sexo, o sexo passa a ser uma outra coisa para aquela pessoa, objetifica as mulheres, ou seja, a mulher passa a ser um objeto, só um objeto.
própria esposa de um homem desse passa a ser um objeto das suas crueldades, do seu desdém, do seu desprezo, da sua forma de desprezar. E ele começa a se ligar àquela coisa, se identificar demais com aquela coisa, que é uma coisa terrível, a pornografia. E prejudica as suas relações íntimas, o seu sexo. Morre o sexo com a mulher, fica só o sexo feito com a pornografia. Bom, eu quero falar para agora os conselheiros como lidar com isso. O processo de libertação é como libertar um drogado qualquer. Dá tempo. É preciso, primeiro, que a pessoa reconheça o estado miserável de um viciado, de um compulsivo, de um dependente de pornografia. Que é coisa feia, horrível, que a pessoa tem dificuldade de confessar um pecado desse. Mas vai precisar de ajuda. Ele precisa de... Se é jovem, adolescente, precisa de muita informação sobre isso. Porque ele pode pensar que tem uns colegas de escola que fazem que aquilo é normal. Mas na adolescência ele pode destruir um futuro casamento. Pode destruir uma relação familiar posterior. Então a pessoa, para se libertar, precisa muito de reconhecer seu erro. Segundo, se arrepender dos seus pecados, se quebrantar diante do Senhor, confessar tudo para alguém, um conselheiro, um pastor, buscar ajuda emocional, se precisar de um psicólogo, precisa de um tratamento psicológico, até talvez de um psiquiatra, se o grau de vício dele for daquele que passa 10, 15 horas ligado sem parar, precisa tomar remédio psiquiátrico. Remédio vai ter que ter um tratamento psiquiátrico com um psiquiatra, senão ele vai, se ele parar logo, ele parar bruscamente, Jesus pode libertar completamente, mas ele pode ter depressão, ansiedade, estresse muito profundo. Ele vai precisar de um psiquiatra, talvez, de tomar remédio, de recompor as suas sinapses cerebrais. Vai precisar, tá bom? Ele precisa ser perdoado pela sua esposa, se for casado. Se for jovem, precisa pedir perdão a Deus. É um processo de perdão mais longo, porque a pessoa, quando ele perceber no abismo que ele está metido, ele vai ter vergonha dele mesmo. Ele vai ter dificuldade de perdoá-lo. Isso é o... E ele precisa se libertar, um processo de aconselhamento. Ele vai ter recaídas, pode ter recaídas. Você chama ele, começa a conversar e pergunta quantas horas você ficava. Ele diz, eu ficava 5 horas por dia. Mas depois um dia ele disse, não, eu não aguentei, passei meia hora hoje. Vamos trabalhar isso. Recaídas pode acontecer. Você já diminuiu na recaída, está indo menos vezes, já é um processo. Nem todos conseguem libertação automática e instantânea. Às vezes é um processo, como na casa de recuperação, eu trabalho muito com drogados. Você passa 9 meses lá e faz um processo mais longo. E a dependência da pornografia não é menos grave que a dependência das drogas. Tem alguma coisa mais grave ainda aí. É preciso agora ter cuidado com as recaídas e lidar com isso também, acompanhar um processo até naquele dia que você, conselheiro, com aquela pessoa aconselhada, chegou à conclusão de que ele está livre, de que ele ficou livre da opressão, ficou livre do pecado. Porque não é só um pecado, que já é muita coisa. Porque o pecado, a pessoa se liberta na hora, mas o problema da droga, do cigarro, da pornografia, é que além de pecado é um vício, além de vício é uma compulsão, além de compulsão é uma dependência. Dependência é uma coisa muito, muito séria, porque a dependência é mental, é psicológica, é cerebral. Os neurônios já estão viciados, o sistema de compensação está ali, o sistema cerebral está pedindo, está clamando por mais aquela droga, mais aquela pornografia. Então é um processo que vai demorar uma reconstrução mental, uma reconstrução dos pensamentos, uma forma nova de pensar, forma nova de perceber, forma nova de desejar, forma nova de sentir, forma nova de confiar em Deus, forma nova de se relacionar com Deus. Tudo isso é coisa nova que vai acontecer
quando a pessoa passa por um processo desse. Então, o conselheiro vai demorar mais tempo. É um aconselhamento longo, com etapas, buscando resultados, ouvindo respostas, escrevendo tarefa da semana, pedindo a ele que traga uma resposta, o que aconteceu durante a semana, que ele escreva tudo. Enfim, é um processo mesmo terapêutico. Você fala de um processo terapêutico. O aconselhamento é um processo terapêutico cristão. Mas esse processo terapêutico dura mais. Talvez, e quase sempre, vai precisar de um psicólogo. E algumas vezes de um psiquiatra. Isso, você precisa encaminhar, pastor, conselheiro, encaminhe. Se você sentir que a coisa está muito difícil para você, faça um encaminhamento. E lá um profissional lá adiante vai cuidar dele, depois você cuida da vida espiritual dele. Tá bom? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde deste mal terrível que é a pornografia. A igreja precisa estar pronta para ensinar, para libertar as pessoas, libertar desta opressão, porque, além de tudo, é uma opressão demoníaca na cabeça, na mente e no coração de uma pessoa. Precisa se libertar completamente. E esse é o papel da igreja, o papel de nós pastores, é libertar vidas em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe cada família, que Deus abençoe os adolescentes, que Deus liberte os viciados independentes de pornografia. Um abraço, queridos. O Senhor nos abençoe, nos guarde, e o Senhor nos ajude. Pentecostalismo, o maior movimento religioso do século XX, analisado de forma simples e clara através do livro Revestidos de Poder. Ao tratar de sua teologia, sua liturgia, o dom de profecia, o batismo no Espírito Santo, entre outros assuntos, este livro se torna uma leitura obrigatória para quem quiser entender o movimento pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Revestidos de Poder, um produto com a qualidade CPAD.